Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal, quem fala com vocês é o Cadu. E hoje eu vou gravar um vídeo do quadro Minhas Histórias, que é um quadro onde eu pego, apresento uma fase de algum personagem importante, ou um arco em específico, e faço um vídeo aqui com vocês falando do que eu achei interessante, do que eu não achei, sem me preocupar em dar spoiler. Hoje eu vou gravar um vídeo da fase do Mark Millar com o Bryan Hitch no Quarteto Fantástico, que foi compilado nesse ônibus aqui pela editora Panini. O Mark Millar e o Bryan Hitch, eles ficaram muito famosos na década dos anos 2000. Eles fizeram muitos trabalhos importantes, dentre eles o que pode ser considerado o quadrinho moderno mais importante dos Vingadores, que é os Supremos, que é a interpretação dos personagens no universo Ultimate da Marvel. E também o Mark Millar, ele querendo ou não, ele ficou como um grande nome da indústria. Ele fez Superman, Foice Martelo, Guerra Civil, Velho Logan e assim por diante. Muita gente se decepcionou com essa fase quando ela foi republicada aqui em ônibus. Tinha uma expectativa muito grande porque são dois grandes nomes, então acaba que se cria aquela expectativa importante. Mas antes de gravar esse vídeo eu estava refletindo um pouco sobre... Tá, isso aqui pode ser decepcionante pelos nomes que carrega, mas em contrapartida, o que veio antes? O Quarteto Fantástico, querendo ou não, ele é um grande grupo da editora. Ele é um título que ele carrega um peso histórico, porque ele que iniciou a Marvel que a gente conhece hoje em dia lá nos anos 60, com o Stan Lee e o Jack Kirby. E depois veio John Barney, que fez uma excelente fase do quarteto. Tivemos Walter Simonson, Mark Waid também, que muita gente elogia a fase dele com Mike Ieringo, se eu não me engano, à frente dos personagens. E aí a gente tem o Mark Millar, mas a gente não sabe o que estava entre o Mark Waid e o Mark Millar. Então eu fico me perguntando, assim, com meus botões, né? O que o quarteto estava passando nesse interstício de tempo? Então, Cadu, você está querendo dizer o quê? Que a gente vai valorizar? Não, mas para essa fase chamar a atenção é porque o que estava acontecendo antes não estava chamando tanto. Eu reli isso aqui, eu li umas 3 vezes esse ônibus, né? E eu posso dizer que não é uma fase ruim. Não é a melhor fase do grupo, nem pense que isso aqui vai ser um quadrinho, uma fase que vai revolucionar os personagens, catapultá-los a enorme potência. Não, mas é um quadrinho muito divertido, é um quadrinho de ação. O roteiro do Mark Millar, ele não tem muito segredo, eu acho que cada autor tem a sua assinatura. O Mark Millar sempre foi um autor blockbuster, que seria daqueles filmes pipoca que você assiste para desligar o cérebro, sem pensar em grandes complexidades. E essa sempre foi a zona de conforto dele. Vamos colocar outro autor aí que é mega aclamado, o Jonathan Hickman, por exemplo. A assinatura do Jonathan Hickman no título dos Vingadores, no título da SHIELD, do Quarteto Fantástico dos X-Men, ele sempre foi o cara da tabela. Ele quase te monta uma tabela periódica de roteiro ali. E é a assinatura dele, ele sempre foi considerado um autor de grande nível. Então, cada um tem o seu método. Mas vamos falar sobre essa fase aqui. Sobre o que é essa fase? É uma fase pós-guerra civil, ali nos anos 2000, 2008, pouco antes do Reinado Sombrio. O quarteto aqui, ele tá mais junto do que nunca, porque na guerra civil o relacionamento com a Sul e o Reed estava abalado, o Coisa tinha deixado o quarteto, o Reed basicamente estava sozinho no lado pró-registro. Então, aqui a fase ela não trabalha muito isso da guerra civil. Eu acho isso muito interessante que o Mark Millar faz. Ele ignora totalmente o efeito da guerra civil sobre o Quarteto Fantástico. Ele joga algumas coisas ali, por exemplo, as pessoas pensarem que o relacionamento do Reed e da Sul tá abalado, e os personagens eles fazem questão de mostrar ali que não, que o casamento deles é firme e forte. E o Mark Millar, ele traz uma personagem do passado do Reed, que é uma ex-namorada dele, que é tão inteligente quanto ele, para um arco aqui que vai fazer basicamente a seguinte premissa. Essa namorada do Reed junto do atual noivo dela,
que é um cientista rico, estão fazendo uma cópia exata do planeta Terra, porque eles têm a teoria de que o mundo vai acabar em pouco tempo, então eles querem fazer essa nova Terra para ser tipo como uma Arca de Noé, por assim dizer. Não é uma trama original, a gente já viu isso em vários outros títulos, é um plot bem repetitivo, mas tudo bem. O único problema que eu concordo com outros GibiTubers que eu já vi é o fato de que essa cópia exata da Terra não tem uma explicação por trás disso. Eles não fazem algo verossímil para o leitor processar essa informação. Como é que eles vão fazer uma cópia exata? A Estátua da Liberdade no local exato, entendeu? É complicado, mas até aí tudo bem. Dá para você passar por cima dessa informação, por assim dizer. Dá para ignorar. Como eu falei, roteiro blockbuster que não tenta te fazer pensar, né? Pelo contrário. Aí a gente tem o CAP, que é o sistema robótico defensivo desse planeta. Ele dá defeito, obviamente. Ele é apresentado exatamente para dar defeito. Você sabe disso, é um clichê e tá tudo bem, você absorve isso. E o roteiro vai te guiando nisso. Enquanto o Reed ele procura uma solução para isso, os heróis da Terra vão lutar contra esse Cap. E eles tomam uma baita surra. Sentinela, Homem de Ferro, o próprio Quarteto, todo mundo vai sendo surrado ali. E no final a gente tem uma mega cena massa velho, com o Reed usando um traje anti-Galactus para desferir um golpe mortal contra esse robô, porque esse robô tem uma diretriz que impede ele de ferir o Reed. Porque essa ex-namorada do Reed ainda gosta dele e colocou uma diretriz para ela, ele e o atual marido dela não serem feridos. É um deus ex-máquina? É, mas é interessante. Ponto. Você passa esse primeiro arco assim, uma velocidade de leitura muito rápida. E com quadros belíssimos do Brian Hitch, que tem aquela narrativa cinematográfica brilhante. Depois, a gente tem um arco que vem de uma consequência disso. O Mark Millar ele vai fazer uma fase toda em cima desse novo mundo, por assim dizer, onde um grupo de heróis do futuro, com um Hulk, um cara cintilante do espaço, uma mulher telecinética e um misto de pessoas ali. Eles vêm do futuro e tudo mais, e eles se infiltram no quarteto através de uma versão de 500 anos da Sue Richards que vira babá dos próprios filhos. É bizarro e é muito maneiro. É muito... Esse ritmo que o Mark Millar faz de roteiro mega acelerado é muito bom. Mas, tipo assim, você vai sentindo um certo cansaço desse ritmo acelerado. Eu acho que o roteiro ele tem que ter um equilíbrio. Ele não pode ser muito lento, mas ele também não pode ser muito rápido, porque senão você vai perdendo certos detalhes ali. E a escrita do Millar, querendo ou não, nesse quadrinho específico, tá mega acelerada. Tanto é que ele tem uma edição aqui de pausa que aí tu consegue ter um fôlego, que é um especial de Natal. O Doutor Destino ele tem participação nessa run, até porque aqui, ó, quando você tira a contracapa é o Destino aqui, mas Cadu ele tem uma grande participação só no arco final, que é os Mestres do Destino. Esses Mestres do Destino, o que acontece? O nome do Mestre do Destino, Marquês da Morte, ele retorna à Terra para visitar seu discípulo e ver que o discípulo dele já fracassou inúmeras vezes contra o quarteto. E ele se decepciona e ele quer tomar a frente. Cara, é um arco muito bom, é um arco muito divertido, só que tipo assim, o problema é que a Marvel ela deu uma proporção pro Doutor Destino, que é meu vilão favorito, muito grande. E acaba que o quarteto, querendo ou não, apesar dele ter uma importância enorme na história da editora, ele ficou menor comparado ao Doutor Destino. O Doutor Destino cresceu muito só pro Quarteto Fantástico. Não que ele não possa ser vilão da equipe, não, pelo contrário, ele tem que ser vilão. Ele surgiu nos quadrinhos do quarteto e é justo que a equipe continue combatendo ele. Só que o mestre do Doutor Destino, eu acho que ele requeria um tom épico.
E naquela época da Marvel, a Marvel já estava passando por grandes transformações. Guerra Civil, Invasão Secreta, Reinado Sombrio. Então acaba que isso ficou como um eco. Enquanto essas outras coisas, esses outros elementos, eles berravam dentro desse universo, esse Mestre Doutor Destino soou como um sussurro. O Marquês da Morte ele acaba se tornando até um vilão meio esquecível, por assim dizer. A forma como ele foi derrotado foi muito boa. Como eu vou dizer também, os clímax desses arcos são 3 arcos, que eu lembro. 3 arcos. Os clímax são muito bem desenvolvidos. O Mark Millar, ele sabe trazer um clímax como ninguém. O do primeiro arco foi muito legal, apesar desse Deus Ex Machina. É um Deus Ex Machina que tu aceita, que tu acha divertido. O final do segundo arco foi muito maneiro com essa equipe do futuro. Que meio que dá um gancho. Essa fase, os arcos eles vão se dando ganchos, e isso é bom. Só que foi o que eu falei, pela proporção do assunto, por exemplo, a solução do Mark Millar para esse vilão não enfrentar os Vingadores, o restante, é porque ele pegou e botou todo mundo para dormir, em off. Não surge esses personagens sendo derrotados, não. É em off. E isso perde um pouco da graça, por assim dizer. Sobre o desenvolvimento da família, porque quando a gente fala de Quarteto Fantástico, a gente fala da maior família dos quadrinhos. É uma equipe que funciona como família. Muito bem feito. Eu não acho que aqui o Mark Millar soou superficial, não. O casamento do Reed e da Sue está muito bem desenvolvido aqui, o relacionamento deles. Para mim, uma das cenas mais bonitas que eu já vi desse casal foi o Mark Millar pegando para comemorar o aniversário de casamento deles. O Reed faz uma viagem no tempo com a Sue, num restaurante que fica na mesma rua, no mesmo momento em que eles se conheceram. E nesse aniversário de casamento, ele pega e faz exatamente isso. Ele revisita esse momento com ela. E fica muito bonito. E ele dá um anel para ela que, cara, é bizarro, porque é exatamente o que faz sentido pro quarteto. Ele pegou, compactou uma galáxia inteira num anel bonito, que parece um anel de brilhante, e deu pra Sue. E você pensa, cara, que loucura, mas é o tipo de declaração romântica que você pensa que um cara mais inteligente do universo Marvel faria para sua esposa. O Coisa, ele também tem um brilho enorme nessa fase. Ele está num relacionamento com uma professora de uma antiga escola, que está trabalhando numa antiga escola dele. Ele foi visitar a escola e chamou ela para sair. E eles vão tendo um desenvolvimento muito legal. Ele, por ser um membro com a aparência mais atípica do quarteto, e ela, por ser uma mulher muito normal, dá um contraste muito interessante na vida deles dois. E o final da fase, muita gente vai pensar que é anticlimático. Eles não se casam, eles iam se casar, só que o Coisa desiste. Por que ele desiste? Porque ele não quer deixar ela em perigo. E o Mark Millar, ele faz meio que uma piada ao final dessa fase. Ele faz uma cena com o Bruce Banner, o Namor, o Homem-Aranha e o Demolidor, que são 4 caras que perderam as mulheres que amavam. Aí a garota que ia se casar com Coisa, a Debbie, pergunta assim pra eles: vocês não concordam que ele tá sendo um pouco bobo? Aí o Homem-Aranha manda assim pra ela: cara, não tem um dia que eu não deseje que ela não tivesse me conhecido pra ela estar aqui novamente. E, tipo assim, é meio cômico, mas ao mesmo tempo mostra ali como esse universo ele é cheio de tragédias. Apesar do roteiro por vezes superficial, o Mark Millar ele dá essas requintadas de emoção. O único personagem que fica um pouco aéreo é o Tocha Humana nessa fase. Ele tem um relacionamento com uma dessas pessoas que veio do futuro. Só que, tipo assim, depois disso ele meio que é deixado de lado. Ele só aparece pra chocar, falando: tô me relacionando com uma mulher que tá roubando. Mas aí depois o Mark Millar joga ele de lado e só volta a abordar ele numa edição anual que ele faz aqui. E essa edição anual é muito boa. É o que finaliza o arco do Mark Millar aqui. Que é onde o Tocha, uma garota vai ao edifício Baxter, procura o Tocha Humana para falar que tá grávida dele. E referente a isso, o Tocha, ele meio que fica abalado, porque ele é um molecão, ele não é o cara mais maduro do quarteto. Então,
tipo assim, quando chega no final que a garota volta no tempo pra acabar com a gravidez, o Tocha fica sem chão. Aí tu fica pensando, pô, ele era um moleque, mas de repente... E tem uma frase muito triste que ele fala assim, de repente ela não tenha desistido de ter o filho, mas ela tenha voltado no tempo, tenha tido ele, e hoje ele é um adulto aí na multidão e eu nem conheço meu filho. Cara, o Mark Millar, ele cava uma pá ali no teu peito que é um final meio amargo pra fase dele, mas eu gostei. Os filhos do Sul com o Reed, a Valéria é que tem mais desenvolvimento aqui. Porque aqui nessa fase é abordada a inteligência acima da média dela, porque ela é uma criança de 2 anos e ela já consegue debater com o Reed ideias de ciência e tudo mais. Quanto à edição de Natal, eu gostei, foi muito boa, mistura um pouco ali de terror. Eu acho que é muito interessante. São 2 edições, parece até umas férias ali do arco do Doutor Destino. Onde eles vão para uma cidade, porque a família do Reed é escocesa, eles vão lá para a Escócia visitar um primo do Reed. É uma cidade milagrosa ali, onde ninguém tem doença. A mulher do primo do Reed, por exemplo, está curada da esclerose múltipla. E infelizmente pra gente que vive no mundo real, a gente sabe que é uma doença que não tem cura. Então, tipo assim, é uma cidade belíssima, perfeita. Só que tem um mistério por trás. Embaixo da cidade vive um monstro, uma entidade cósmica, que a cada 24 anos pede uma criança para se alimentar. E o primo do Reed não chamou ele lá à toa. Ele queria dar a Valéria, que é prima do Reed, para esse monstro devorar. Cara, é tipo assim, é muito sinistro isso, mas desenvolvimento rápido de trama, um arco bem divertido de 2 edições. Agora, qual é o problema desse ônibus, cara? O problema não é a fase do Mark Millar, o problema é a Fantastic Force. Cara, é bizarro. É tipo assim, não é que é bizarro, é muito chato. É um roteiro que não te prende, os personagens não são cativantes. Quando o Mark Millar apresentou eles lá no segundo arco, eles vêm de um futuro pós-apocalíptico, onde a Terra, os oceanos viraram ácido de bateria, o povo não está se alimentando, então tipo assim, a humanidade está numa sobrevivência precária e eles querem salvar a humanidade. É um plot interessante, muito interessante. Quando acaba o arco, você pensa, pô, acabou, tchau. Eles resolveram fazer uma minissérie em 4 partes dessa parada e, tipo assim, horrível, com um roteiro de Joey Ahern, que, tipo assim, faz um roteiro chatíssimo, e a arte do Steve Kurf, que é uma arte genérica e tá tudo bem. Ponto. Cara, muito ruim. Muito ruim mesmo. É horrível. Não consigo. Eu não vou nem falar o plot pra vocês porque não vale a pena. Entendeu? É um plot bem ruinzinho. Mas a cereja do bolo tá no Marvel 1985, que é uma minissérie do Mark Millar com Tommy Lee Edwards. Por que tá nesse ônibus? Porque, vou falar da minissérie, Marvel 1985 foca num garoto que é fã da Marvel, nessa década aí de 1985, pós-Guerra Secreta, que, tipo assim, tá começando a ver os vilões da Marvel na cidadezinha dele. Ele tem uma vida meio chata, a mãe dele tá casada com um outro cara que ele não gosta muito, mas o cara não é ruim, isso daí pelo menos a história trata de mostrar pra gente. E como é que se diz? O pai dele é um cara desempregado, que tem potencial, mas não chega lá. E ele encontra esses vilões rondando a cidade dele. Aí, tá. Durante a trama a gente descobre que isso é tudo culpa de um único personagem nesse universo que tem poderes, que é o Clyde Wincham, que é um mutante que altera a realidade. Esse Clyde Wincham, por que ele tem conexão com uma fase do Mark Millar no quarteto? Futuramente ele viria a se tornar o Marquês da Morte, mestre do Doutor Destino nos quadrinhos. E cara, tipo assim, a minissérie ela é muito boa, é o ponto alto desse volume aqui como um todo, mas esse link é legal. Eu acho que se tirasse o Fantastic Force daqui, que só tá aqui para fazer volume,
O ônibus ia perder pelo menos o quê? Umas cento e poucas páginas, mas ia manter o valor dele. Ele não ia perder muita coisa, entendeu? Eu acho que a maior parte do hate que tá aqui é porque, primeiro, essa fase do Quarteto do Miller não chega nem perto das outras obras dele. E tá tudo bem, eu não acho que isso seja ruim. Mas aí tu tá com uma minissérie horrível aqui dentro. O que já não. Tipo assim, o pessoal já torcia o nariz porque o nome do autor era gigante. Acaba que o pessoal torce ainda mais porque, tipo assim, não dá. Mas, tá, e outra coisa também. A arte do Brian Hitch. A arte do Brian Hitch aqui tá belíssima. O cara, tipo assim, ele arrebenta de qualquer jeito. Olha só a arte do cara. É cinematografia pura. E é ele no auge artístico dele. Mas, porém, contudo, todavia, eu tenho uma crítica, que é o quê? O que torna o Brian Hitch esse gigante da empresa é que ele sabe fazer páginas duplas como ninguém, mas não era aquelas páginas duplas à toa. No Authority, por exemplo, as páginas duplas dele às vezes eram tipo assim, eram coisas para chocar, aquelas cenas grandes, cenas grandiosas, para passar aquela grandiosidade que o quadrinho no traço dele requer. Só que aqui ele usa isso em excesso. E por isso que, querendo ou não, a narrativa do quadrinho é rápida demais e perde certas coisas. Olha só. Toda hora uma página dupla. No Natal, por exemplo, no especial de Natal, ele tá com uma página dupla da família do quarteto. Todo mundo sentado aqui, ó. Assim. Bum, toma. Página dupla do Quarteto no Natal na lareira. Na Escócia. Cara, não tem essa necessidade. É um excesso que ele acabou criando. Mas tudo bem. Aqui, eu só vou mostrar uma página da arte do Steve Kurth para vocês entenderem um pouquinho que eu acho ela genérica. Aqui, ó. Olha só. Pronto, acabou. A arte do Tom Lee Edwards já vai para outro caminho. Ela sai do realismo do Mark Miller, do Brian Hitch e do genérico do Steve Kurth e vai pro noir dos anos 2000 do Alex Maleev, do Mark Olar, que por aí vai, que é aquele traço um pouco mais sujo. Aqui. E casa perfeito, que é uma série de suspense. Cara, é o que eu vou falar pra vocês, que tipo assim, vamos lá. Pô, Cadu, durante esse vídeo todo, chega a uma conclusão. Cara, eu vou chegar a uma conclusão honesta com vocês. Valeu a pena eu ter comprado isso aqui? Porque eu comprei numa bela promoção. R$ 97,00 no ônibus, cara, isso é um achado. Valor cheio, ou por exemplo, um reajuste hoje, vamos lá, esse ônibus estaria 300 e pouco, quase beirando aí os 400. Não vale a pena, não vale. Mas é uma fase que vale uma boa olhada sim, se você tiver ali naquela promoçãozinha bacana. E, cara, é o que eu vou falar com vocês também. Poxa, você iria se desfazer desse ônibus, cara? Não, não iria. Eu gostei da leitura. É uma leitura que me divertiu. Eu acho que hoje, querendo ou não, a gente entra muito naquele debate de a gente tem que ter grandes clássicos. Gente, às vezes o gibi pipoca, né, que seria o filme pipoca, é o que a gente precisa no dia a dia também. Não adianta. Imagine se você pegasse, tirasse seu dia para ficar lendo, para ficar vendo o Poderoso Chefão, depois vai ver Senhor dos Anéis, a lista de Schindler. Cara, é muita informação e tipo assim, é coisa de qualidade? É. Mas às vezes aquela porcariazinha que vai fazer você perder seu tempo, mas tudo bem, te salva um pouco. Vamos lá, por que o fast food faz tanto sucesso, querendo ou não? Cara, eu adoro comer fruta. O kiwi, eu adoro comer kiwi, por exemplo. Mas, cara, kiwi não é uma coisa que eu comeria todo dia. Vou ser bem sincero com vocês. Pô, Cadu, tu comeria hambúrguer todo dia? Também não, porque é enjoativo. Mas uma vez na vida, outra na morte, cara, não mata ninguém. E esse é um gibi fast food, querendo ou não. Então não vá esperando grandes expectativas, mas também não espere uma porcaria. Espere aquele filme divertidinho. Um Jurassic Park 2,
por exemplo, que é uma coisa divertida de se assistir. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem o que vocês acham dessa fase. Se vocês têm uma visão parecida com a minha, querendo ou não, eu acho que a gente também tem que trocar essa ideia, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, obrigado e tchau, tchau.